Olá, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje de língua portuguesa, das páginas 33 a 35, falaremos sobre polissemia. O que é uma palavra polissêmica? O que é isso? É quando uma palavra apresenta dois ou mais significados. Então, vamos ver aí um pouquinho desse assunto. A gente vai ler novamente aqui esse trechinho, tá? Que foi tirado aí do texto Os Segredos do Texto, dessa sessão. Você vai ler e você vai observar aí qual é o significado aí dessa palavra citada duas vezes aí nesse texto. Ela tem o mesmo sentido ou o sentido dela é diferente? Aí você vai ler e vai colocar aqui. 2. Você vai no dicionário procurar o significado dessa palavra risco, e depois que você encontrar o significado, você vai marcar aquela que melhor combina aí com as palavras destacadas no texto. Na letra C, está pedindo para você, com um colega, escrever uma frase para cada um dos significados da palavra risco que você encontrou no dicionário. Você vai fazer sozinho e durante a nossa aula online, nós vamos apresentar as frases para os colegas. Então, você vai escrever, não é uma única frase, você vai escrever uma frase para cada um dos significados da palavra risco, tá bom? Na número 2, você tem aí novamente um outro textinho com duas palavras destacadas. E você vai observar essas palavras aí para fazer o que se pede. Marque um X nas cenas em que as palavras sopa e bolo são usadas com o mesmo sentido. Então, são palavras diferentes, mas elas possuem o mesmo sentido nesse caso, tá bom? Então, você vai marcar aí qual é o correto, tá bom? 35. Converse com seus colegas sobre o significado das expressões destacadas aqui. A Júlia me deu bolo. E você vai substituir essa palavra destacada pelo sentido original da palavra. Fazer isso é sopa. Então, você vai pegar essas palavrinhas destacadas aqui, vai repetir a frase, substituindo essa palavra destacada pelo sentido correto dela, tá bom? Dessas duas palavras aí. E depois, durante a nossa aula, nós vamos falar sobre isso com os colegas e com a professora, claro, tá bom? Aí, na próxima questão, aí da página 35, nós vamos observar aí o significado que a palavra sopa tem, né, no dicionário. E você vai circular no verbete o significado da palavra sopa, que se refere ao regionalismo do Nordeste. Você tem que ir lá no texto, tá? E ver o que encaixa no texto. Tá legal? Letra B. Você observou que a palavra sopa pode ter mais de um significado. Podemos concluir que o sentido ou significado de uma palavra depende. Então, olha só, o sentido da palavra depende do tamanho que ela aparece no texto ou do assunto e do contexto. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, quando eu falo assim, preciso me sentar naquele banco, preciso falar com o gerente do banco. Então, a palavra banco aí, eu consigo identificar aí que o significado dela depende do tamanho que eu escrevo essa palavra na frase ou do contexto dessa palavra na frase. Então, é isso aí que é polissemia, tá? Quando uma palavra apresenta dois ou mais significados. Eu espero que você tenha compreendido. Gostaria que você assistisse também a um vídeo explicativo que fala um pouquinho mais sobre esse assunto da polissemia, que está postado aí na plataforma. Assista ao vídeo, mais essa explicação aí da aula, se você precisar, assista novamente e também aproveite as nossas aulas online para tirar toda a sua dúvida, tá bom? Um beijo, fica com Deus!